Muito obrigado, Margarida. Boa tarde, antes de mais. Bem-vindos aqui ao webinar Formas Alternativas de Financiamento e Conjugação com Financiamento Bancário. Queríamos agradecer, antes de mais, à CIP pela oportunidade e eh, pelo gosto que temos em fazer esta sessão. O meu nome é Gonçalo Castro Ribeiro, eu sou sócio e líder do departamento de financeiro na Broseta em Portugal. O Fábio Gomes Raposo é um associado sénior do nosso departamento também. A Broseta, enfim, é uma cidade espanhola. A Margarida fez já o favor de dar aqui alguma informação. Full service em Portugal, incluindo designadamente aqui na área de financeiro. Nós, enfim, não quero dizer em termos agregados, não vai ser uma quantidade de anos muito elevada, mas pronto, no meu caso posso falar, estamos a falar de 20 anos de experiência com este tipo de matérias, quer do lado das empresas que se financiam, quer do lado de diversos tipos de financiadores. Ahm, eu acho que se calhar, como dizem os ingleses, without further ado, se calhar passava aqui ao Fábio a palavra para fazermos aqui uma introdução sobre o que é que está aqui em causa. Fábio. Muito bem, Gonçalo, obrigado. E reforçar também o agradecimento à CIPA por podermos estar aqui hoje e termos aqui esta possibilidade de abordar este tema que é tão atual e tão importante. Um, Desculpem para conseguir aqui passar. E falando de importância aqui do tema, se calhar começar com uma constatação que é mais ou menos óbvia, mas que precisa de ser dita, que é todas as empresas necessitam de meios para desenvolverem a sua atividade. É como aquela expressão: quem não tem dinheiro não tem vícios. Neste caso, quem não tem dinheiro nem ninguém para investir não tem empresa. Não há empresa sem investimento. Esse investimento pode ser em dinheiro ou não, como sabemos, pode ser de valor mais elevado, menos elevado, mas não há dúvidas de que são necessários recursos, meios para que a empresa, qualquer ela que seja, possa prosseguir a sua atividade. Ora, o primeiro meio de financiamento de uma sociedade comercial é através dos sócios, pela realização do capital social, como conseguem ver aqui na apresentação, só que nem sempre os sócios estão disponíveis para o fazer. Às vezes não o podem fazer, às vezes não o querem fazer, e às vezes podem, e até estariam dispostos a fazê-lo, mas podem existir outras alternativas que, até do ponto de vista económico e financeiro, seja mais viável. Além disso, existem também outros factos que originam um aumento dessa procura por meios alternativos de financiamento, desde logo a inovação, a criação de novos produtos, novos serviços, o desenvolvimento tecnológico. Ora, esta criatividade financeira, chamemos assim, conjugada com outros fatores como, por exemplo, a crise reputacional do sistema financeiro, a existência de um aumento dos custos de financiamento, nomeadamente pela subida das taxas de juro, o pagamento de comissões ou desencargos, tudo isso conjugado origina muitas vezes esta procura por alternativas. Isto são apenas exemplos, naturalmente existem outros motivos que podem levar a que, além daquilo que é o meio, ou aqueles que são os meios mais habituais e mais tradicionais para recurso ao financiamento, existam outras alternativas também. E a procura por essas mesmas alternativas. Quando se fala de financiamento empresarial, este tanto pode ser intragrupo, quando estamos a falar de várias sociedades dentro do mesmo grupo, como pode ser externo. No financiamento intragrupo, nós destacámos aqui três situações que merecem ser referenciadas. As operações de tesouraria, ou seja, aquelas em que, através da própria gestão de fluxos financeiros decorrentes da regular atividade da empresa, proporcionam um maior aporte financeiro. O cash pooling, que atualmente está muito em voga e que tem vindo a ser, inclusive, objeto de
algumas operações, até publicações doutrinárias e livros sobre este tema, que é, no fundo, a gestão centralizada de tesouraria dentro de um grupo empresarial. Ou seja, existe um grupo que é composto por várias empresas e o cash pooling é, na prática, a consolidação de saldos credores e devedores das várias empresas do grupo num único saldo que existe dentro de uma instituição bancária. Os bancos hoje em dia têm soluções para isto e que permitem, por exemplo, a automatização de transferências, de maneira a que, por exemplo, evitar que existam empresas dentro do mesmo grupo empresarial que tenham excesso de liquidez, ou seja, tenham muito dinheiro disponível em caixa, digamos assim, e outras com falta de liquidez. E, portanto, esta é uma das vantagens do cash pool. Além disso, existe também a possibilidade intragrupo de recorrer aos suprimentos. Os suprimentos, como sabemos, são empréstimos dos sócios à sociedade, grosso modo, e falando assim de forma mais prática, e o financiamento também pode ser externo. Tratando-se de financiamento externo, ele pode surgir através de contratos bilaterais, como acontece nos contratos de crédito, nomeadamente mútuo, em que existe uma única entidade que financia, e, além dos contratos bilaterais, existe também a possibilidade de recorrer a financiamento através de bonds, ou seja, obrigações que são emitidas pela empresa, emissão de títulos de crédito, que, sendo valores mobiliários também, conferem um direito aos investidores de crédito sobre a sociedade. Certamente já ouviram falar da expressão empréstimo obrigacionista, que vem precisamente deste tipo de operações e que é uma importante fonte de financiamento, em especial para empresas de maior dimensão. As empresas maiores acabam por ter uma capacidade maior de recorrer a este tipo de financiamento. É. Isto meramente a título introdutório. Gonçalo. Fábio, sim, para termos aqui só aqui um comentário que no fundo vai totalmente em linha com o que estás a dizer, que é isto não estão aqui ainda nada, não há aqui nenhuma situação de financiamento alternativo. O cash pooling, por exemplo, é, como o Fábio dizia, algo cada vez mais comum, mas ainda não chegámos aí. As bonds é curioso o que referiste quanto às entidades de maior dimensão, e de facto, tradicionalmente é assim, mas veremos à frente que uma destas situações alternativas tem relação com este tipo de instrumentos, poderemos chamar-lhe obrigações ou outro tipo de títulos, como vamos ver. Certo, perfeito. Muito obrigado, Gonçalo. Falando das dificuldades no acesso ao financiamento bancário. Aqui um gráfico espelha aquilo que todos nós sabemos, que é um gráfico que é proveniente da informação do Banco de Portugal e que demonstra a evolução da taxa de juros de novos empréstimos concedidos a empresas em Portugal. Serve para referir algo que todos nós sabemos, que é o dinheiro está mais caro ultimamente, e sobre este gráfico gostaria de deixar em suma, três notas que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, que a taxa de juro, portanto, aqui são empréstimos concedidos em empresas, em termos médios, a taxa de juro manteve-se relativamente estável entre 2018 até 2022, isto falando apenas dos últimos anos, e a partir de 2022 houve um aumento considerável da taxa de juro, passando aqui grosso modo, de 2,5% para 5,5%, por referência a junho deste ano. Além disso, uma segunda nota, que é a taxa de juros em Portugal tem sido sempre mais elevada do que a taxa de juros da zona euro. Portanto, estas linhas conseguem ver aqui no gráfico, traduzem exatamente isso. Taxas em Portugal e também na zona euro. E uma última nota mais relevante, que é os empréstimos de valores mais reduzidos, neste caso inferiores a 1 milhão de euros, têm taxas mais altas, taxas de juros mais elevadas do que os empréstimos de montantes mais altos. O que é que isto significa? Significa que pedir um financiamento, um valor mais pequeno, é tendencialmente mais caro em termos de taxa, o que acaba naturalmente por penalizar aquelas que são principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Isso é curioso. Se puderes passar, ou se pudermos, não sei, passar para trás,
que e isso vai de encontro com aquilo que vamos referir precisamente, as situações em que taxas muito elevadas normalmente, e até por questões regulatórias, as entidades bancárias têm mais dificuldade estamos a falar em abstrato, como é óbvio, em concreto depende muito da situação, mas em abstrato têm mais dificuldade em conceder o crédito, e portanto aí as fontes alternativas de financiamento poderão ser vistas. Eu queria, se calhar, isto que também já agora vamos ver o que é que hoje, não sei se já está a ser divulgado ou não, mas hoje vamos ter uma proposta do governo de fazer aqui uma espécie de moratória nos juros, não é? Com a diluição para a frente. É muito curioso. Acho que depois vamos ter de passar a ver este gráfico, dois gráficos destes, um com os pagamentos efetivamente devidos e depois o outro com enfim, o que está a ser objeto de moratório, portanto vai ser pago mais à frente. Mas se puderem passar aqui agora para o slide seguinte. Pronto, e agora sim estamos aqui a falar das formas alternativas. O que eu acho que é importante, antes de mais, eu acho que eu referi ao próprio título do webinar diz isso, é que eu acho que hoje é uma sensação cada vez maior, seguramente a nível internacional, é isso que acontece em Portugal, acho que estamos a caminhar para aí. Estas formas, vistas como formas alternativas de financiamento, sendo que muitas vezes, até na própria lei, se fala de conceder alternativas ao financiamento bancário, acho que há o decreto-lei dos empréstimos participativos que vamos referir, diz mesmo a libertar, acho eu, a dependência das empresas relativamente aos bancos. A verdade é que a forma como, enfim, nós vemos, e acho que a maior parte dos players de mercado mais enfim, abertos e enfim, eventualmente evoluídos veem o mercado e das formas alternativas de financiamento são situações que são complementares, muitas vezes, ao financiamento bancário. Ou seja, não há uma concorrência direta, cada vez mais é assim, diretamente por exigências regulatórias, mas há situações em que é possível coordenar, puramente juntar dois empréstimos, ou mesmo coordenar mesmo termos e condições entre uns e outros, por um lado com o financiamento bancário, por outro lado com as formas alternativas de financiamento. É importante também referir que os próprios atores, os próprios players que apresentam formas alternativas de financiamento, muitas vezes querem estar nessas operações junto com os bancos, porque sabem que beneficiam de toda a capacidade de due diligence, experiência e a análise e avaliação de risco e gestão de risco que os bancos, por razões regulatórias e por experiência, por isso simplesmente, e por capacidade, conseguem dar a esse tipo de operações. E, portanto, eu acho que esse ponto, estando escrito aqui, não deixa de ser bom destacá-lo de viva voz. Bom, temos aqui um panorama muito exemplificativo das formas de alternativas de financiamento, mas que podem ir, como estávamos a referir há pouco, as bonds, as obrigações e outros títulos que nós podemos ver muitas vezes como apenas uma forma de estruturar um financiamento, em vez de ser um empréstimo bilateral, ser através de títulos representativos de dívida, mas que tem de facto a possibilidade, em determinadas condições, de ser uma forma alternativa. Para além disso, como muito bem disse o Fábio, estas formas alternativas, nós temos um exemplo no final da década de 90 ótimo em Portugal em relação a isto, para as tais grandes empresas, que foi no âmbito das privatizações. As empresas privatizadas portuguesas foram, porque tinham uma dimensão grande, fazer obrigações, não no sentido de pequenas emissões, mas sim de grandes emissões, de grandes financiamentos em mercado e que, como tal, substituíram, enfim, as necessidades de financiamento que, por outro lado, iriam estar com entidades bancárias. Existem também os chamados fundos de crédito, que são entidades que existem internacionalmente enfim, há muito tempo, que foram reconhecidos
na lei portuguesa e que foram, aliás, expressamente reconhecidos novamente e com uma disciplina revista e aumentada, digamos assim, no último RGA, o Regime de Gestão de Ativos, com possibilidade, inclusive, por isso eu estava a dizer que isto é exemplificativo e tem aqui muitas matizes, a possibilidade destes fundos, eles próprios emitirem as suas obrigações como forma de financiamento, não era algo que fosse expressamente referido na lei anteriormente. Temos a típica situação do direct lending e, no fundo, a base das formas alternativas com institucionais, enfim, seguradoras, family offices, enfim, situações ou empresas que têm a possibilidade de fazer empréstimos no âmbito de parcerias, portanto, o peer-to-peer, muito importante. O crowdfunding, que acho que todos já ouvimos falar, o Fábio e eu ajudarei no que for preciso, acho que não vai ser preciso em absoluto, mas o Fábio dar-nos agora mais umas luzes de seguida sobre isso. Depois, instrumentos de quase capital que existem há algum tempo, enfim, quase capital é uma expressão anglo-saxónica, mas que tem a ver com a possibilidade de instrumentos que normalmente configurariam dívida poderem ser considerados, incluindo no limite para efeitos de capitais próprios das empresas, o que pode ser bastante relevante, designadamente para a apresentação de contas e demonstração interessados em concursos públicos, por exemplo, sobre a solidez financeira de uma empresa. E depois, aqui eu coloquei aqui uma expressão que eu acho que é perceptível, enfim, o que é que estamos a falar em concreto, mas não em relação de financiamento. Ou seja, contas a receber, acho que todos sabemos, não é? Todos os que estão aqui têm ou trabalham em empresas e contratam uma empresa que por outro lado e sabem o que é que são contas a receber, mas é de facto algo que nós vemos já bastante utilizado fora de Portugal, cá em Portugal também, mas não com a dimensão que achamos que é possível implementar, no fundo, utilizar o que em inglês se chama os receivables, portanto, essas contas a receber, e através de sessões, seja em factoring, por exemplo, ou outro tipo de sessões, permitir na prática termos um financiamento da atividade empresarial. Em vez de ficarmos à espera que o crédito seja cobrado em 30 dias ou o que seja. Algumas características destas formas alternativas têm a ver com alguns gaps de mercado que foram identificados. Por exemplo, tomando por base o gráfico do slide anterior, quando não há financiamento, quando a taxa de juros e, portanto, o risco implícito nessa taxa de juros o spread, digamos assim, na margem, é muito elevado e, portanto, o apetite por esse tipo de financiamentos, para prestar esse tipo de financiamentos, apenas existe em determinados atores, tais fundos de crédito, por exemplo, e não propriamente em financiadores tradicionais. Aí, enfim, se quisermos ser rigorosos, não há uma concorrência propriamente dita, porque o financiamento não existiria. O financiamento só parcial, porque muitas vezes é difícil, se calhar antigamente chegávamos a financiamentos de 90% do bem que se pretendia adquirir, para dar um exemplo simples, e hoje é cada vez mais difícil, e portanto muitas vezes é preciso ir buscar outro financiador e muitas vezes com condições iguais ou diferentes, se possível, nós conseguimos juntar dois tipos de financiadores, em concreto um banco e um destes fundos financiadores alternativos. Em situações, peço desculpa pelo anglicismo, mas eu explico e explico também porque é que optei por pôr aqui, porque é o que muitas vezes aparece, não é? Os secondaries, as situações em que houve um financiamento inicial, mas por uma razão qualquer a entidade que tem esse financiamento pretende transmiti-lo a um terceiro, seja porque o financiamento está a correr mal e portanto há um desconto, e em vez de fazer um enforcement e meter a pessoa em tribunal, o devedor em tribunal, passa para outra entidade que fará o que entender, incluindo colocar o devedor em tribunal ou não. Pode haver aqui várias situações, pode haver uma
possibilidade de reestruturação, são situações em que isso também acontece muito. Portanto, subir a taxa de juros, fazer isto que o governo está a dizer, haver umas moratórias e uma diluição para a frente, dependendo do apetite de risco da entidade que dá o financiamento, é possível haver aqui alternativas. Situações de mezanino, em que estamos no quase capital puro e duro, em que são situações de dívida subordinada. O que é isto? São situações em que o investidor põe dinheiro na empresa, não é sócio acionista, como dizia o Fábio, portanto está melhor do que eles, ou seja, se a empresa for à falência, este investidor vai receber primeiro que os sócios, mas está atrás de um banco que tipicamente fará estará a crédito com dívida sénior, os trabalhadores muito mais e o Estado também, portanto será esse tipo de situações, portanto há ali um risco maior, designadamente numa situação de insolvência, não fica tão baixo como os acionistas, mas também não tão alto como os credores séniores ou garantidos e preferenciais. A compensação disto, obviamente, é um juro diferente. Ou situações temporais em que nós temos sei lá, uma situação em que temos uma pessoa que vai entrar como parceiro e vai meter dinheiro, mas antes ela não quer entrar, antes que eu faça uma qualquer mudança na minha estrutura, na minha empresa, ou que compra ao meu sócio a parte dele, por exemplo. E eu não tenho dinheiro para fazer isto, não é? E a pessoa que vai dar, eu vou ter dinheiro daqui a 3 meses, mas não tenho dinheiro ainda, não é? Então, este tipo de entidades faz, os bancos também fazem, mas este tipo de entidades é também propícia a fazer este tipo de financiamento, chama-se ponte, daí o bridges, entre o momento em que eu tenho a necessidade de fazer uma coisa para vir a ter dinheiro e o momento em que eu efetivamente tenho dinheiro, mas que não a recebo sem ter essa alteração estrutural feita antes. Em termos de processo, diz-se muito, eu acho que isto não queria deixar de referir, porque vê-se muito este tipo de caracterizações relativamente ao processo, maior flexibilidade e rapidez, maior taxa de aprovação, um yield superior, mas tudo isto enfim, é preciso apontar aqui duas coisas. Uma é que depende caso a caso, e a segunda é que cada vez mais nós vemos as taxas de aprovação. Muitas vezes havia a sensação de que havia um apetite grande pelo risco e, portanto, as coisas eram vistas com menos rigor. Isso hoje nós vemos isso cada vez menos. E o yield também vemos muitos prestadores de financiamento alternativo têm yields que são, muitas vezes vão junto com financiadores mais tradicionais. E, portanto, a conjugação com os bancos tem isto mesmo, ou seja, há possibilidade, há desafios, como é lógico, porque os bancos têm a necessidade de ter um conjunto de informações, um conjunto de proteções, um conjunto de capacidade de intervir diferente, muitas vezes, deste tipo de financiador. Portanto, não é fácil, como eu disse, a conjugação das duas situações, mas as oportunidades são muito grandes, porque há, de facto, como vemos nos gaps de mercado, há um conjunto grande de situações. As reestruturações, por exemplo, não estão aqui referidas, mas são claramente uma situação dessas, em que é possível, no fundo, conjugar estes equipes de financiamento. E, portanto, enfim, há várias formas de o fazer. Nós temos aqui depois de lado outro tipo de coisas que são mais esotéricas e que eu, enfim, acho que enfim, se podem abordar, mas que são mais complexas e claramente não devem ser vistas como as formas típicas ou imediatas de procurar soluções de financiamento, como as criptos ou aquela outra que estava aqui, situações fora do balanço em que se retira, sei lá, com titularizações, mas que é preciso ter sempre muito cuidado porque nem sempre a colocação de um ativo fora do balanço é definitiva e as situações que seguirem no recurso têm que ser vistas com muito cuidado para garantir que são mesmo. E se calhar passando agora aos dois pontos fundamentais, eu acho que o crowdfunding enfim, em termos de individuais, é sem dúvida uma solução importante, mas em termos de empresas, eu acho que crescentemente se vê a possibilidade e o interesse em poder ver estas formas de alternativas de financiamento. Depois temos algo que é um pouco mais formal, que são os empréstimos participativos. Mas, se calhar, começando pelo crowdfunding, Fábio.
avançávamos. Sim, claro. Obrigado, Gonçalo. O crowdfunding, todos nós já ouvimos falar, como tu referiste, em Portugal, ele, em termos legais, está denominado financiamento colaborativo, e é uma forma de financiamento de entidades, de atividades ou de projetos com recurso a plataformas eletrónicas acessíveis através da internet, a partir das quais procedem à angariação de parcelas de investimento de um ou de vários investidores. Agora dizem-me assim, Fábio, mas a mobilização de pessoas e de entidades que contribuem com recursos para a concretização de um projeto que é desenvolvido por um terceiro sempre existiu. Claro, é verdade. Basta pensar, há muitos exemplos ao longo da história, basta pensar que, por exemplo, a Estátua da Liberdade, que está em Nova Iorque, foi construída com uma campanha de arrecadação de fundos do povo francês, que depois da estátua estar devidamente construída, a ofereceu aos Estados Unidos. A questão é que, no crowdfunding, este financiamento, esta alocação de recursos, é realizada com recurso à internet, nomeadamente através de uma plataforma eletrónica criada especificamente para o efeito, que é uma coisa que no tempo da construção da Estátua da Liberdade ainda não existia, e além disso existe aqui um regime jurídico próprio que regula esta matéria e que também aqui não é de sumenos. Tem uma relevância especial em startups, em empresas recentemente constituídas ou em fase de arranque. Porquê? Porque estas empresas que habitualmente têm um caráter inovador ou estão relacionadas com a tecnologia, necessitam de meios para arrancar, portanto, estão numa fase de arranque e necessitam de um aporte maior de recursos para poderem ser sustentáveis e desenvolverem as suas atividades. E além disso, encontra-se regulado aqui o crowdfunding através da Lei 102 de 2015, que é o regime jurídico do financiamento colaborativo, a Lei 3 de 2018, que estipula o regime sancionatório aplicável, o Regulamento da União Europeia 2020-1503 do Parlamento Europeu e do Conselho. Isto são apenas meras referências para quem estiver a tomar notas, se é que alguém está, mas que pode acabar por ser útil também. Portanto, isto e este regulamento visa regulamentar a atividade dos prestadores de serviços de financiamento colaborativo através de capital ou empréstimo na União Europeia. A Portaria 131/2018, que são os procedimentos de comunicação prévia do início da atividade das plataformas de financiamento colaborativo nas modalidades de donativo e ou recompensa. A seguir já vamos falar um pouco acerca das modalidades também. E o regulamento, os regulamentos da ASAI, o 686/2019 e o da CMVM 1/2016. E porquê? Porque, na realidade, sendo uma atividade que neste momento já se encontra devidamente regulada, ela está sob a supervisão ou da ASAI, dependendo da modalidade, se for uma modalidade relacionada com o crowdfunding por donativo ou com recompensa, ou está sujeita à supervisão da CMVM, caso seja um financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo. Portanto, temos aqui sempre três Deixa-me só intervenientes. interromper, porque o que o Fábio acabou de dizer, acho eu, responde aqui a uma das perguntas que nós recebemos no chat, que eu não referi, e de facto faz sentido referir expressamente, que plataformas de crowdlending são, enfim, acho eu que também no entendimento da lei, são crowdfunding. Como vimos, há situações em que não há propriamente uma atividade financeira, em que eu faço crowdfunding por donativo, ou seja, eu dou por simplesmente o dinheiro. O Fábio, acho que não é, nós temos isto mais detalhado à frente, mas uma delas, este crowdlending, é precisamente uma das modalidades de crowdfunding que vamos falar a seguir. Exatamente. Queria só aproveitar que me tinhas acabado de falar e eu tinha acabado Obrigado, de abrir aqui o Gonçalo. chat. Sim, essa nota é importante e ainda bem que estás atento às perguntas que eu estou a Exato. partilhar de tela e tenho mais Tem mais dificuldade que nisso. fazer. Mas, Muito bem. sim, obrigado.
Mas é Estou de aqui para facto te ajudar. interessante e há realmente essa modalidade do crowdfunding por empréstimo, que habitualmente e no mercado se designa crowdlending. Portanto, nós temos aqui sempre três intervenientes: os promotores do projeto, aqueles que têm uma ideia, que têm um negócio, que são empreendedores e que necessitam de um financiamento. Temos os financiadores, ou investidores, ou apoiantes, como queremos chamar, que acreditam e que investem. E temos também a plataforma eletrónica que funciona aqui como uma espécie de intermediária. Existem várias plataformas, estão registadas em diferentes jurisdições e que trabalham de forma relativamente parecida, mas não única, digamos assim. Quais é que são as principais vantagens do crowdfunding? Portanto, antes de mais, ele permite uma oportunidade de investimento e de potencial retorno financeiro. Ele pode ser visto, o crowdfunding pode ser visto sob duas perspectivas: como uma forma de financiamento por parte do promotor ou uma forma de investimento por parte de quem aporta os recursos. Na realidade, esta primeira vantagem que aqui referimos, da oportunidade de investimento, surge através de uma certa democratização do acesso a investimentos, que de outra forma estariam vedados, ou pelo menos não estariam facilmente ao alcance da maior parte das pessoas. O que é que o crowdfunding vai permitir? Um alargamento do leque de investidores e uma aproximação destes às ideias e aos empreendedores e aos promotores dos projetos. E, portanto, estamos aqui, de alguma maneira, a encurtar distâncias, e isso acaba por ser importante. Há também uma maior facilidade no desenvolvimento de iniciativas ou de projetos que, de outra forma, poderiam não avançar, que ficariam na gaveta, e isso acaba por afetar o próprio progresso económico e social. A utilização das plataformas eletrónicas próprias para a captação dos fundos ou para esta intermediação que estávamos a referir há pouco é também uma vantagem. E é uma vantagem porquê? Porque como a sua atividade se encontra regulada e regulamentada, estão previstas determinadas obrigações que aumentam para as partes, nomeadamente para as próprias plataformas, que aumentam a segurança deste tipo de operações. Dependendo da modalidade, há também a possibilidade, isto naturalmente é uma vantagem, de o financiamento ter um custo mais reduzido do que noutras alternativas. Isto aqui já vai depender, se for por donativo, naturalmente, para quem recebe, para o promotor e para quem recebe o financiamento, chamemos assim, acaba por ser mais interessante. Quando é por empréstimo, aí já vai depender das próprias condições do financiamento e das próprias taxas de juros. Mas em muitos casos há uma possibilidade dos custos serem mais reduzidos do que outras alternativas de financiamento. Portanto, as vantagens são, no fundo, para todos. Para todos. Correndo bem. Os promotores conseguem avançar com os seus projetos, os investidores prosseguem os seus propósitos, sejam eles altruístas, de mecenato ou até de retorno financeiro, e as plataformas eletrónicas desenvolvem a sua atividade e recebem a sua comissão, e com isso conseguem também oferir receitas pela atividade que desenvolvem. E se correr Portanto, mal? é uma situação win-win, correndo bem. Se correr mal, então poderá não correr mal para todos, mas há de facto alguns riscos e potenciais desvantagens no crowdfunding. Vamos agora olhar para elas. Antes de mais, isto é também mais ou menos óbvio, há o risco de perda, seja total ou parcial, do investimento. Há projetos que não avançam, que não têm sustentabilidade, que não têm viabilidade para avançar e para ter sucesso, e há aqui um risco que não deve ser desconsiderado, é que, em regra, não há qualquer sistema de garantia do investimento. Portanto, não há um fundo de garantia de depósitos para crowdfunding, não há um fundo de garantia de investimento para crowdfunding. Habitualmente, há aqui um risco que acaba por ficar
poder ficar desprotegido. Há também aqui, como desvantagem, a possibilidade de utilização dos recursos obtidos para fins ilícitos, Mas para a deixa-me só, prática deixa-me só, de desculpa lá ilícitos. interromper. Quanto a esta questão do risco de perda total do parcial do investimento, é curioso porque, de facto, isto no fundo está aqui em causa. É muito interessante, porque de facto o que o crowdfunding traz e que teve uma grande vibe e muito seguimento a nível comunicacional, redes sociais, etc. Mas, enfim, acho que todos hoje sabemos, temos uma ideia do que é o crowdfunding e achamos que é uma coisa que é útil, que aproxima as pessoas das possibilidades de investimento. Mas, de facto, há aqui, isto teve algum tempo para ser regulado e acabou por ser regulado, e há, de facto, alguns requisitos que se aplicam aqui ao crowdfunding que têm sobretudo a ver com a informação. Porque, como estavas a dizer, é mesmo isso, ou seja, enquanto que se eu investir num banco, toda a gente sabe que existem sistemas que vão até a certo ponto, mas sistemas de garantias de depósitos, inclusive, ou mesmo em valores mobiliários, há um sistema de indemnização de investidores. Se eu investir, se calhar, no outro oposto, estamos a falar das cripto, não é? Enfim, tem vantagens também, não é o objeto deste webinar, mas tem esse risco enorme que é como não tem, enfim, é um de ter regulação já tem, com o regulamento do MiCA, mas que será concretizada também nas legislações nacionais em alguns pontos, mas tradicionalmente, quando se falava das cripto, tinha esse problema, não é? A pessoa põe lá o dinheiro e se a entidade que gere de forma anónima, digamos assim, o sistema da moeda, criptomoeda, ficar com o dinheiro e se for embora, não há qualquer proteção e nem sequer conseguir ir atrás dele, provavelmente porque não sei onde é que ele está. Eh, o crowdfunding, acho que é injusto dizer que está aqui a meio termo, porque está muito longe da cripto, não está junto às entidades, às instituições mais reguladas, mas tem um nível de regulação que é, digamos assim, proporcional e equilibrado face ao que está em causa. E é essencialmente baseado em informação, porque não há garantias de indenização se correr mal, as pessoas têm de ser informadas sobre os riscos e sobre os riscos inerentes ao seu investimento, e, portanto, o risco de perda é o que existe no investimento em si. Também tem a vantagem de que estas plataformas são plataformas que estão registadas e, portanto, eu sei, eu consigo, ou seja, se alguém fugir com o dinheiro, eu consigo até certo ponto ir atrás dessas pessoas se a plataforma tiver culpa na situação. Mas pronto, queria só dizer isso porque de facto é importante perceber que isto é muito. É investimento, não é? Tem vantagens e tem riscos. Tem a grande vantagem que é de facto aproximar as pessoas do destino final, do seu dinheiro, digamos assim, como investimento ou empréstimo, com retorno. Uh, e por outro lado tem uma regulação que é bastante proporcional e de facto eu acho que em Portugal nós temos tido uma boa experiência nesta matéria. Sim, sim. Aliás, falaste na questão da regulamentação e da regulação. Grande parte das normas, ou uma parte considerável das normas que regulam esta matéria, visam especificamente deveres de identificação e deveres de informação, precisamente para sabermos quem é que são, no fundo, os beneficiários, quem é que são os promotores, quem é que está por detrás de cada um dos projetos e quem é que está a investir também, mas, ao mesmo tempo, deveres de informação para que cada um dos investidores possa saber exatamente onde é que está a investir, quais é que são as condições, quais é que são os riscos, quais é que são os termos do financiamento colaborativo, e há de facto uma especial atenção do legislador nessas matérias. Também por causa desta nota que temos aqui na apresentação, que é a possibilidade de utilização dos recursos para fins ilícitos. Basta pensar num caso de projeto que seja meramente aparente ou fraudulento e que se destine ao branqueamento de capitais, ou lavagem de dinheiro, como se diz na gíria, ou ao financiamento do terrorismo, ou qualquer outro
destino que seja ilícito. Eu, entretanto, vi há pouco aqui na apresentação um pop-up de alguém que levantou a mão. Eu creio que nós não Fui conseguimos. eu. Era eu, acho eu. Desculpa, mas eu creio que me apareceu o nome de outra pessoa. Portanto, se estiver alguém Então, foi bem. a pedir para levantar a mão e quiser colocar questões, eu penso que nós não temos a possibilidade de dar acesso, porque creio que estará desligado aqui pelos requisitos aqui do sistema, mas de qualquer das formas, se quiserem colocar alguma questão ou até fazer uma intervenção ou comentário, podem fazê-lo por escrito através do chat e nós vamos conseguindo acompanhar. Há aqui, como também potencial desvantagem, um reduzido controle e acompanhamento por parte de alguns investidores. Alguns desses investidores até são não profissionais. Ou seja, muitas vezes não existe um contacto direto entre os investidores e os promotores. Estão a ver aquele programa televisivo que é o Shark Tank, em que os empreendedores apresentam os seus negócios aos investidores, aqueles milionários, e depois estes os ajudam a desenvolver os projetos, normalmente ficam com uma percentagem, mas ajudam também na parte da gestão. Isto nem sempre acontece com o crowdfunding. Também vai depender das modalidades. E havendo um reduzido controle e acompanhamento também, às vezes falta um pouco aquele aporte de um conhecimento a negócios que estão agora a começar. Os custos associados à utilização das plataformas eletrónicas é também uma desvantagem. É preciso ver que há custos. Estes custos, a ideia que tenho, Gonçalo, não sei se partilhas da minha opinião, mas eu diria que isto anda sensivelmente em média entre os 3% e os 8%, em alguns casos, dependendo da modalidade, vai até aos 12%, mas eu diria que o mais habitual é as plataformas ficarem com uma comissão de pelo menos 5%, entre 3 a 5 diria que é o mais habitual. Sim, sim. Mas Dependendo enfim, muito do caso, mas sim, sim. sim, há sempre custos associados. E por fim, a exposição dos projetos pode comprometer direitos de propriedade intelectual. Conhecem aquele provérbio de o segredo ser a alma do negócio? Pois, aqui temos que o deixar um pouco de parte, pois a vantagem que temos na publicitação do nosso projeto ou da nossa ideia que é de ficar acessível ao público e, portanto, chegar a mais gente e a mais investidores e a mais interessados, tem, na mesma medida, a respectiva contrapartida de as ideias serem utilizadas, aproveitadas por terceiros, portanto, que têm acesso e que podem, de alguma maneira, imitá-las ou copiá-las. Isto significa que, antes do recurso ao crowdfunding, pode ser conveniente proceder à salvaguarda dos direitos de propriedade industrial e intelectual, nomeadamente através do registro da marca, do logótipo ou do próprio registro da patente, se for um projeto que seja patenteável, se estivermos perante algo que seja registável. Isto só para falar de algumas das vantagens e dos riscos. Mas agora que já sabemos, além das desvantagens e das vantagens do crowdfunding, importa falar um pouco acerca das modalidades existentes e que estão previstas na lei. Também já temos vindo a discorrer um pouco sobre elas. A primeira modalidade que está prevista na lei é de donativo. A entidade financiada, portanto, o promotor recebe um donativo com ou sem entrega de uma contrapartida não pecuniária. A existência de um donativo com ou sem entrega de uma contrapartida pode parecer um pouco contraditório, mas de qualquer das formas, aqui estamos a falar na prática de uma doação sem qualquer expectativa e sem qualquer obrigação de existir uma contrapartida por parte do promotor. Existe também o crowdfunding com recompensa, ou seja, com o investimento é entregue uma contrapartida ao investidor. Pode ser, por exemplo, um exemplar do produto que se está a desenvolver e que se quer promover, por exemplo, um livro, pode ser um serviço, pode ser uma licença de uma solução de software. Um filme, não é? Como? Um filme, um filme. Um filme, pode ser um filme, sim, sim. Muitas vezes funciona até como uma espécie de pré-venda ou até uma forma de auscultar o mercado, perceber qual é que é a aceitação que existe no mercado para este tipo de produtos ou serviços ou soluções.
O, a modalidade de crowdfunding de capital, em que a entidade financiada remunera o financiamento através de uma participação no respectivo capital social, através da distribuição de dividendos ou partilha de lucros, ou seja, os investidores recebem, na prática, uma participação no capital da empresa promotora, por exemplo, tornando-se sócios ou acionistas desta, e é utilizada quando os investidores acreditam no modelo de negócio como um todo, na empresa, na sua gestão, no seu desenvolvimento. É um dos casos, uma das modalidades que está sujeita à regulação e supervisão da CMVM, tal como a modalidade do crowdfunding por empréstimo, em que a entidade financiada remunera o financiamento obtido através do pagamento de juros que são fixados no momento da angariação, juntamente com todas as outras condições que são definidas inicialmente. É definido o montante mínimo do investimento, é definido o prazo, é definida a remuneração, e depois, naturalmente, de acordo com essas condições, ocorre, correndo tudo bem, o reembolso do capital emprestado, além dos respectivos juros. E, portanto, com este financiamento, a empresa prossegue e desenvolve a sua atividade. É importante também referir que, além destas 4 modalidades, estas são as modalidades que estão previstas na lei, mas as plataformas eletrónicas utilizam 2 modelos de negócio alternativos, como forma de captação de investimento, digamos assim. O all or nothing, o tudo ou nada, digamos assim, em que existe para um determinado projeto um montante mínimo, portanto, uma meta, chamemos assim, a obter e um prazo. Ou seja, este projeto tem uma meta de 100 mil euros até final do primeiro semestre de 2024. Caso não seja alcançada essa meta, neste modelo de negócio, digamos assim, o projeto não recebe nada e os fundos que, entretanto, foram investidos, imaginem, de um projeto que tinha uma meta de 100 mil, foram investidos 50 mil, então, neste caso, os fundos regressam aos investidores, aos financiadores, e tem algumas vantagens, nomeadamente a circunstância de reduzir situações de fraude, diminuir a perda de capital em projetos que, apesar de terem recebido fundos, não receberam a meta, o objetivo que tinham definido. E há também o outro modelo de negócio, que é oposto a este, digamos assim, que é o all for all, o tudo por tudo, em que o projeto, quer alcance os objetivos que estão definidos ou não, quer alcance essas metas ou não, receberá sempre o capital investido, independentemente dos valores que sejam aportados. Falando aqui de alguns casos de estudo, a título meramente exemplificativo, eu, entretanto, vi há pouco que a questão que o Gonçalo já fez referência, falava de uma destas plataformas. Talvez conheçam algumas, quer a Start Engine, a Kickstarter, a GoFundMe, a Patreon, são plataformas eletrónicas com base nos Estados Unidos. Mintos tem origem na Letónia. A PPL, a Raise e a GoParity são plataformas eletrónicas portuguesas. E porquê que estamos aqui a referir? Apenas pela importância que tem cada uma delas por motivos diferentes, sem querer fazer qualquer tipo de publicidade e sem ter qualquer tipo de preferência, mas tínhamos que selecionar aqui algumas, mas há imensas, porventura conhecem outras também. Por exemplo, aqui a GoParity, tal como já referimos, e a Raise também, estão vocacionadas para o crowdfunding por empréstimo. E, portanto, dependendo daquilo que são as necessidades de financiamento, depois há esta escolha das plataformas eletrónicas também, cada uma vocacionada para uma modalidade distinta. Uma referência adicional para dizer que esta atividade de intermediação de financiamento colaborativo, que é desenvolvido pelas plataformas ou pelas entidades que gerem as plataformas eletrónicas, está sujeita a registro
na Direção-Geral das Atividades Económicas, neste caso nas modalidades de donativa com recompensa, por isso é que estão sujeitas à supervisão da ASAI, ou na CMVM, quando se trata da modalidade de capital ou por empréstimo, e nesse caso, ou independentemente do caso, existe, e independentemente da modalidade, o importante, como referiu há pouco o Gonçalo, é que existe sempre uma regulação e uma supervisão. Aproveitamos também para falar aqui de dois projetos. Gonçalo, queres dar alguma nota adicional? Talvez falar Não, um pouco não, eu acho de que, alguma delas? Não? estamos com. Sim, força, força, nada, nada. Muito bem. Falar aqui Obrigado. de dois exemplos também mais ou menos aleatórios, mas com especial interesse pela circunstância de terem sido, se calhar, ali uma pedrada no charco, se me permitem a expressão. Um deles, o Pebble Watch, que se tratou de um projeto de desenvolvimento de smartwatches. Portanto, hoje temos aqui uma plateia com várias dezenas de participantes. Porventura, muitos deles utilizam ou têm, pelo menos já viram todos, certamente, os smartwatches. E este Pebble Watch é considerado como um marco do início da era moderna dos smartwatches que nós conhecemos hoje em dia. Para terem uma ideia comparativa, o primeiro smartwatch da Apple foi lançado em 2015 e em 2012, ou seja, 3 anos antes, já a Pebble Watch lançou, através da Kickstarter, que temos aí referenciada também, lançou uma campanha de crowdfunding em que conseguiu angariar mais de 10 milhões de dólares através dessa forma de financiamento para o desenvolvimento da sua atividade. Na altura bateu o recorde bateu o recorde de angariação na plataforma Kickstarter. E o sucesso foi tanto que depois, em 2015, ou seja, 3 anos depois, avançou para uma segunda geração de smartwatches, que foi o Pebble Time, em que arrecadou mais 20 milhões, 338 mil e mais alguns dólares. Hoje em dia, esta empresa já não produz relógios, acabou por ser, não sei se foi comprado ou se penso que alguns dos seus ativos foram comprados ou alguns dos seus ativos foram vendidos à Fitbit, que é uma empresa que também desenvolve smartwatches. Aliás, há vários à venda em Portugal, em qualquer loja de tecnologia ou até de desporto. E, portanto, acabou por ser importante por isso, porque com uma ideia de desenvolvimento de um smartwatch como nós temos hoje em dia, acabou por se transfigurar e transformar este mercado e acaba por ser aqui um barco importante e é de facto uma história interessante. Como segundo exemplo, temos também a Ethereum, que também já terão ouvido falar, todos mais ou menos conhecem, que é uma plataforma digital que tem origem, neste caso, na Suíça, e que utiliza a tecnologia blockchain para a disponibilização de vários serviços, desde da criptomoeda própria que tem, que é a Ether, smart contracts, e também outros serviços digitais, e que em 2014 arrecadou mais de 18 milhões de dólares, também com uma campanha de angariação de fundos, portanto, através de crowdfunding. E na altura, para terem ideia, o sucesso foi tão elevado que alavancou de tal maneira a Ethereum que hoje em dia a sua criptomoeda em termos de valor do mercado, a segunda principal moeda, logo atrás da Bitcoin, naturalmente. Mas estes são apenas alguns exemplos, porque há outras histórias, algumas de sucesso, outras de fracasso. Acima de tudo, algumas que estão terminadas, mas muitas outras que vão começar, porque certamente o crowdfunding veio para ficar. E sobre o crowdfunding, eram estas notas que vos queríamos dar. Queríamos aproveitar também para falar um pouco sobre os empréstimos participativos. Gonçalo, queres fazer o Sim, favor? sim. Margarida, eu não sei se temos muito tempo, se podemos ter tempo, não temos, se podemos estender aqui um bocadinho, mas eu prometo que vou voar sobre este tema e podemos fazer isto ficar um bocadinho mais interativo.
Eu estou a ver aqui que o chat está bastante, está ativo, o QB está bom. Temos aqui perguntas sobre comissões, que eu acho que tem que ser visto caso a caso. Mas temos aqui coisas que são interessantes, porque, por exemplo, estamos a falar aqui de um. Eu não sei se isto é visto por todos os participantes, mas eu posso referir, não vou ler, mas um projeto que é, no fundo, um projeto inclusivo, digamos assim. É curioso porque isso é outra forma de alternativa de financiamento que nós não abordámos aqui especificamente, mostra bem que isto é um mundo, aqueles exemplos, eram exemplos, era apenas exemplificativo, há várias coisas, que era o empreendedorismo social. Entretanto, esse regime está em processo de revogação, mas o empreendedorismo social não vai deixar de ser financiado porque enfim, a nova lei, o regime de gestão de ativos, e também mantém essa possibilidade, não com uma regulação tão específica, mas mantém. Portanto, mas pronto, é preciso ver em concreto. E outro muito interessante também, quanto ao Banco de Fomento, que curiosamente, enfim, algumas das medidas no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência, do Banco de Fomento, em que muitas sociedades de garantia mútua também têm estado ativas, têm sido no âmbito dos empréstimos participativos. Eu julgo saber, e enfim, também da nossa experiência, que tem havido aqui algumas dificuldades com a implementação do regime, mas, não obstante, o regime como um todo, de facto, traz para Portugal de forma reconhecida, que era algo que de forma expressa, portanto, sem haver dúvidas de que a regra que se aplica é o que está na lei, sobre este tipo de instrumentos de quase capital e que tem sido interessante, designadamente no âmbito do fundo de capitalização, precisamente. Isto porquê? Porque este regime teve a tal ideia de diversificar fontes de financiamento e contribuir para uma maior capitalização das empresas portuguesas, que é um tema, como sabemos, é um tema que é apontado como sendo um problema do tecido empresarial português. E se formos muito rapidamente às várias características, esta lei, no fundo, determina que o contrato é um contrato de crédito oneroso e, portanto, o que está aqui em causa é um empréstimo, só que é um empréstimo que é identificado como quase capital, basicamente por duas razões. Uma delas é mais evidente, que é a possibilidade deste instrumento ser convertido em capital social, em determinados casos, e, portanto, parecida a uma obrigação convertível, portanto, algo que, sendo dívida na origem, tem essa possibilidade de converter em capital. E depois, por outro lado, porque o pagamento deste de remunerações e de reembolso deste empréstimo deve ser feito em termos semelhantes àqueles que existem em capital. Ou seja, eu tenho de ter, para simplificar, uma situação líquida suficiente, da mesma forma que eu, para distribuir dividendos, para distribuir lucros, tenho de ter uma situação líquida suficiente. Eu não posso deixar a empresa perto da falência ou com capitais negativos e andar a distribuir dividendos, não é? Portanto, a remuneração das ações ou das cotas apenas existe quando eu tenho uma situação líquida positiva, quando tive lucros, não é? Aqui é parecido, ou seja, eu devo remunerar em situações em que tenho essa situação líquida positiva. Portanto, aí vê-se como é, daí ser quase capital. Porque é que é quase capital, não é capital mesmo? Porque enquanto uma ação, uma cota, se eu não tiver lucros, se não tiver situação líquida suficiente, eu não distribuo, não é? Os meus sócios até posso pedir, como o Fábio dizia no início, posso até pedir reforço de capital, de não distribuição de situação líquida. Neste caso, se eu não tenho situação líquida positiva, em determinadas circunstâncias, e designada aqui na data de reembolso, se eu não consigo reembolsar, há a possibilidade de converter esta, 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 estes títulos, digamos assim, em capital, em vez de fazer um enforcement pelos termos normais, em que vou aos tribunais e peço a devolução de dinheiro, posso convertê-lo logo em capital. Esta possibilidade já existia desde 2018 em Portugal, em termos gerais, em termos de créditos, mas não havia um instrumento que desde o início fosse preparado nesse sentido.
em termos de, portanto, isto é um empréstimo que pode ser feito, por causa acho que não tenho isso aí referido, pode ser feito quer em termos de títulos representativos de dívida, portanto, com aquelas obrigações, ou um empréstimo bilateral. Nós temos visto ambas as situações a serem implementadas. E depois a remuneração é uma remuneração que pode ter uma dupla componente. Uma componente em que depende dos resultados, como temos aqui, pode ser totalmente dependente dos resultados, pode ser só parcialmente dependente dos resultados. Por exemplo, eu 80% do que vou distribuir, do que vou pagar ao credor depende dos resultados. Se não tiver resultados, não tenho essa obrigação de pagar a remuneração. Uh, Pode também ser proporcional ao peso que a cada momento nas contas estes instrumentos tenham no capital próprio. Tem de ser utilizado um indicador financeiro, seja que esteja nas contas, seja resultado líquido, seja até volume de negócios, pode ser esse o indicador. E depois pode ter, por outro lado, uma componente de taxa de juro fixa, não fixa ou variável, mas uma componente de juro típico, portanto, sem ser uma remuneração dependente dos resultados, mas ser uma remuneração que é estabelecida como num contrato normal. Este ponto essa remuneração deve ser paga independentemente da verificação de situação líquida. Eu acho que aí é uma crítica, aliás, que é apontada a estes instrumentos, afasta-se mais do instrumento de quase capital e aproxima-se mais do instrumento de dívida pura, e portanto enfim, acho que tem de ser sempre ponderado, enfim, qual é que é o montante desta taxa de juros fixa que se coloca aqui e, enfim, se ela não descaracteriza o instrumento como um todo, e designadamente para depois efeitos de contabilização desse instrumento nas contas como capital próprio. Interessa para quê? Que eu tinha referido há pouco. Se está em capital próprio em vez de dívida, a situação patrimonial da empresa é mais sólida e, portanto, designadamente para concursos públicos, etc., a imagem que a imagem, enfim, a solidez financeira que a empresa demonstra é mais interessante. Aqui, quando estamos a ver a situação líquida suficiente, é precisamente isso. A lei fala em resultados distribuíveis, enfim, não está definido especificamente na lei o que é, portanto, o contrato, sendo bem feito, deve especificá-lo, mas de qualquer forma é sempre necessário ter esta situação líquida, enfim, aqui nos termos destes dois artigos do Código dos Excetos Comerciais, porque senão é dívida pura, não tem qualquer caracterização de capital. Havendo incumprimento, agora vou passar à frente da parte das garantias, mas que é interessante, mas vou falar, portanto, há a possibilidade de enforcement normal, ou seja, de ir para o tribunal, fazer uma penhora, fazer coisas todas normais, ou fazer uma proposta à Assembleia Geral, tem que ser a Assembleia Geral, de conversão, como tínhamos referido, destes instrumentos em capital. Nestas situações, os acionistas e os sócios, não é? Portanto, aqueles que são os donos da sociedade, têm direito de preferência, normal. É muito curioso, é que aqui o sistema está bem pensado, porque o direito de preferência sendo exercido e havendo essa subscrição de capital, os parecidos, portanto, o encaixe que é feito é utilizado para fazer o pagamento do tal empréstimo participativo. Outra coisa que se pode fazer e que, a meu ver, torna o instrumento ainda mais interessante e mais próximo de quase capital, ou como verdadeiro quase capital, é colocar, desde que o Estatuto o permita e seja deliberado nos termos da Assembleia Geral de forma correta, com maiorias necessárias, etc. É outro tema, que maiorias é que são necessárias aqui, em qualquer caso, mas o direito potestativo à conversão é basicamente o que é. Como eu disse, é havendo incumprimentos, quer do reembolso do fim, quer do pagamento da taxa de juro fixa. Isso também é algo que me suscita algumas dúvidas, ou até da remuneração variável, portanto, uma remuneração em que, nos termos do contrato, devia ser paga porque a solução líquida é suficiente, mas não foi paga e passam 12 meses sobre o facto de que criou o direito de receber a remuneração. Nesses casos, há incumprimento, eu posso fazer um enforcement ou fazer uma proposta de conversão em capital. Portanto, não tenho como credor a possibilidade de exigir imediatamente a conversão em capital. Exceto se eu colocar no contrato este, que vem aqui no final, no terceiro linha contrato do fim do direito potestativo à conversão, ou seja, a possibilidade de, se houver este incumprimento, o credor dizer eu quero converter em capital e a empresa em causa não pode rejeitar.
enfim, não sei bem, tenho uma ideia, enfim, quem nos está a ouvir aqui nestes participantes, alguns serão credores, a maioria eventualmente será devedor, portanto, isto é uma coisa que favorece mais se eu estiver do lado do credor, do devedor, vou tentar que o contrato não tenha este direito potestativo, se estiver do lado do credor, em princípio, também depende, mas em princípio vou tentar inserir este direito potestativo. Depois tem aqui outras cláusulas de standstill, que é, podemos entrar, se calhar faz sentido, ou seja, como eu estou com a possibilidade de converter em capital, eu não posso fazer o empréstimo em 2023, em 2024, ia pedir a conversão, mas entretanto a sociedade andou a distribuir dividendos, a reduzir o capital, portanto há um conjunto de regras que obrigam a sociedade a ficar standstill, ou seja, a ficar parada, nesse sentido, ou seja, não andar a tirar dinheiro, basicamente, do ar, né? E faz sentido, porque eu estou a entrar com a perspectiva de se no futuro acontecer um incumprimento ou uma situação expressamente prevista no contrato, haver essa conversão. E depois, em termos de disponibilização, é disponibilizado basicamente pelo setor financeiro, no geral, como eu disse, as sociedades de garantia mútua têm olhado para isto, o banco, o fundo de capitalização, o Banco de Fomento, tem também olhado para isto, tem essa possibilidade expressamente na lei de dar, os bancos todos têm essa possibilidade também de dar este tipo de financiamentos, e portanto são modelos que, dando esta possibilidade enfim, também sendo completamente sincero, porque nós incluímos isto aqui, porque o negócio dos bancos não é tornar-se acionista das empresas a quem empresta dinheiro. Torna-se acionista ou sócio por incumprimentos, e acontece, mas não é o que eles querem, não é? Não torna-se sócios quando as coisas correm mal. E, portanto, não é tradicionalmente, ou seja, isto é interessante, sobretudo, e os fundos de crédito que agora são previstos na lei também têm essa possibilidade, é interessante sobretudo para entidades em que tenham este caráter híbrido, ou possam acomodar este caráter híbrido, ou seja, eu tenho um empréstimo, que é um empréstimo que tem aqui alguma alternatividade, dá para ter uma taxa de juros típica de um crédito subordinado, mais alta do que noutras circunstâncias, uh, e em que pode fazer parte do meu plano de negócios, digamos assim, chegar à conversão em capital e, portanto, tornar-me acionista, como faria, se calhar, falando com outro departamento dentro do meu fundo, mas não na parte de dívida, mas sim na parte de private equity, e dizer, olha, faria sentido para mim também ter esta participação. E, portanto, é uma regra que existe para a generalidade das instituições, instituições de crédito e sociedades financeiras em Portugal e pronto, e o Fundo de Capitalização e Resiliência também, mas eu acho que é sobretudo interessante para instituições que tenham esta noção de que podem aportar fundos de forma alternativa, ou seja, no sentido em que eh, este investimento faz sentido para mim num determinado cenário como dívida, mas também faz sentido para mim se eu tiver de converter. E, portanto, é essa a intenção do legislador também. Aliás, a capitalização das empresas, o regime também prevê precisamente isso, que haja situações de capitalização e, portanto, em casos específicos em que existam aquelas situações de gap de mercado que falámos naquele slide lá atrás, de não há financiamento, há um financiamento, mas não há para a totalidade. Tenho uma situação em que podia ter aqui um investidor que está entre os sócios e os devedores, está ali a meio, numa situação em que ele corre, no fundo, partilha comigo mais o risco da empresa. Uh, é interessante. Uh, Também quero dizer, se calhar como nota final, não sei se temos tempo para Q&A, já que nós estamos a estender isto um bocado, mas que este tipo de financiamentos alternativos e a possibilidade de uh, aceitar dadas em capitais próprios, ou seja, não se esgota
claramente não no crowdfunding, mas também não nos empréstimos participativos. Há uma míriade de estruturas e que podem ser implementadas, que seria enfim, um curso, não seria um webinar, e que podem ser analisados. E, portanto, aqui estas perguntas, eu vou deixar o Fábio responder depois aqui a esta pergunta das comissões do crowdfunding, mas as outras duas depois, ou seja, acho que vamos ter tempo, porque há aqui, estou a ver que de repente estamos aqui também com outras perguntas a chegar, nós contactaremos de seguida, mas um co-investidor para uma candidatura a programas de banco de fomento ou situações como estávamos a falar de empreendedorismo social, em bairros inclusivos, para os idosos com dificuldades neurocognitivas. Como está aqui a dizer, um projeto de muito valor, não é? O que importa, não é? Não o valor venal, o valor mercantil. São de facto situações em que é possível ter aqui soluções sim, alternativas, inovadoras, se quisermos. E da minha parte é tudo. Vamos embora? Deus? Não, Fábio, Gonçalo, força. eu entretanto consegui verificar que houve aqui uma questão também que eu não sei se respondeste ou não sobre se iríamos partilhar esta apresentação, a Vamos. apresentação do É PowerPoint. pedirem-nos, Vamos, pedirem-nos, a Margarida sabe isso melhor que nós, não é, Sim, Margarida? eu respondi e partilhei com o e-mail, onde depois podia fazer o pedido da apresentação. perfeito, muito obrigado. E, portanto, essa está esclarecida. Houve aqui também um comentário sobre a circunstância da Google ter adquirido a Fitbit em 2021, um comentário adicional sobre a questão dos smartwatches que estávamos a falar há pouco. Muito obrigado pelo comentário. E aqui relativamente às comissões de 5% do crowdfunding. Bem, nem sempre são 5%. O habitual diria que sim, mas nem sempre são 5%. Relativamente às comissões, e são calculadas sobre qual base e quem é que as paga. Se o financiador, se o financiado. Estou a ler a questão que nos colocaram. Na realidade, isso vai depender da modalidade de financiamento, em primeiro lugar, e vai depender da própria plataforma. O que é mais comum acontecer é os pagamentos são feitos através da plataforma, portanto, a plataforma recebe os fundos, faz a intermediação dos fundos e faz, antes da disponibilização aos promotores, a retenção da sua própria comissão. Ou seja, se forem 5%, que é o que está aqui no exemplo que nos foi colocado, então, nesse caso, ao serem aportados recursos, meios financeiros de um determinado valor, normalmente as plataformas eletrónicas fazem logo o desconto. Portanto, quando são disponibilizados, já vão com um cortezinho que é a tal comissão. Também acontece, às vezes, existirem outro tipo de comissões, comissão de gestão do projeto, mas tudo isso vai depender de muitas plataformas. Também acontece, nomeadamente, nas, nas, no, no crowdfunding por empréstimo, quando é disponibilizado, portanto, em primeiro lugar, quando é disponibilizado o montante financiado, há ali, por norma, um valor associado. Muitas vezes até existem escalões. Dependendo dos montantes, existem escalões com a percentagem da plataforma a variar conforme os montantes que são disponibilizados. E também acontece, por vezes, essa comissão da plataforma estar subjacente aos juros que são disponibilizados, portanto, aos investidores. Portanto, vai variar um pouco, Gonçalo. Não ou seja, da tua experiência, do que viste, eu por acaso não sei, portanto, é mesmo que em princípio é o financiado, portanto, a entidade que recebe o dinheiro é que paga essas comissões portanto, quem quiser utilizar estas plataformas para eh, contribuir para fazer um filme, contribuir com um empréstimo para uma empresa, passar a ser dono de um negócio, em princípio, por aí não tem comissão, é isso. Em princípio, claro.
Sim, normalmente, quer dizer, é o financiado porque o Economizar financiamento serviços. foi de um valor superior e ele acaba por receber menos, porque Claro, exato. que a comissão fica na plataforma. Sim, Exato. nessa perspectiva, sem dúvida. As outras questões que tu já referiste, relativamente ao Banco de Fomento, e por enquanto penso que é tudo. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos a vossa presença, foi um privilégio estar aqui com todos vós. Gonçalo, se quiseres concluir. Igualmente, igualmente, não tem, acho que disseste tudo, é totalmente partilhado, essa sensação de privilégio e gosto em ter partilhado convosco esta hora e não sei quantos minutos a mais. Opa. E naturalmente estamos ao dispor, às vezes qualquer questão que surja mesmo sobre alguma coisa que tenha sido comentada aqui, estamos naturalmente ao dispor.